Fala turma, tranquilo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje trago a vocês uma história muito boa que eu sei que vocês vão amar de verdade, certo? E para falar para vocês novamente, essa é uma história que a gente não sabe a veracidade dos fatos, se é verdadeira ou falsa, porque foi retirada da internet, certo? Então, vamos à história. A pura e inocente amiga de infância do meu namorado veio à minha clínica médica e descobri que ela estava infectada com 3 infecções íntimas gravíssimas. Meu namorado não acreditou em mim. Num surto de raiva, ele me jogou café quente diretamente. Tem ideia de quão pura ela é, Lily? Ela sequer pegou na mão de alguém. Se vai inventar falsidades para difamá-la, ao menos faça com que sejam críveis. Nessa noite, ele transformou minha foto do hospital em motivo de chacota pública, com a legenda médica desequipada, e a espalhou em todos os nossos grupos de contatos. Fui obrigada a me demitir. Sofri um assédio constante e minha porta foi manchada com tinta vermelha até que, numa noite, alguém travou a porta da minha garagem por fora e deixou que a fumaça do veículo invadisse o espaço. Antes que meus sentidos se apagassem por completo, meu telefone brilhou. Era uma mensagem dele. Se ao menos você tivesse partido antes, Lily e eu já estaríamos juntos. Mas, quando voltei a abrir os olhos, encontrava-me novamente no meu consultório. Ela estava sentada bem à minha frente, sorrindo como uma doce e inocente criatura. Desta vez, empurrei calmamente o relatório médico sobre a mesa. Aqui estão seus resultados. Olhe-os você mesma, já que ele acreditava cegamente que ela era impecável, que continuasse acreditando. Afinal de contas, eu não era a pessoa que terminaria prejudicada. Doutora Burns, estão prontos os resultados das minhas análises? Lily Adams permanecia à minha frente, torcendo nervosamente a barra do seu vestido. Observei o laudo do laboratório em minha mão. As letras vermelhas em negrito resultavam sumamente alarmantes. Múltiplas infecções bacterianas e virais de transmissão delicada e avançada. Para contrair esse quadro clínico simultaneamente, ela devia levar uma vida privada totalmente imprudente. Na minha vida anterior, zelando pelo bem-estar dela e de Ethan, levei este relatório para a sala de espera a fim de alertar Ethan Cole. O que obtive em troca foi uma xícara de café fervendo, meses de agressões digitais constantes e um trágico desfecho presa em uma garagem fechada. Desta vez, respirei com calma e coloquei o exame médico diante de Lily. Senhorita Adams, comprove-o com seus próprios olhos. Lily pegou a folha com uma expressão desconcertada. Numa fração de segundo, seu rosto perdeu por completo a cor. Isto é totalmente impossível. Como poderia ter estas terríveis afecções? Os aparelhos do seu centro médico devem estar avariados. Reclinei-me em meu assento e respondi com firmeza. As provas não mentem, e avaliando seu quadro atual, se não iniciar um tratamento médico de imediato, sua saúde reprodutiva ficará seriamente danificada. As lágrimas de Lily brotaram no instante. Levantou-se de golpe, aproximou-se da minha escrivaninha e segurou minha mão. Chloe, por favor, salve-me disso. Han e você são as únicas pessoas em quem confio nesta cidade. Juro-lhe, devo ter adquirido isto em uma piscina pública há poucos dias. Tem que acreditar em mim. Ao ver seu dramático e lamentável espetáculo, quase me deu risa. Adquirir 3 infecções tão complexas em uma piscina pública. A quem pretendia enganar? Não importa se acredito em você ou não. O fundamental aqui é que receba atendimento médico. Olhei de soslaio para a porta entreaberta do consultório. Han está esperando por você lá fora. Quer que eu o chame para explicar a situação detalhadamente? Não! Gritou Lily, cobrindo com desespero a folha de resultados. Chloe, eu lhe suplico, por favor, jamais mencione isso a Ethan. Ele sempre me viu. Mano, a Lily já começou com esse papo de o exame tá errado. 3 infecções de uma vez e a culpa é do aparelho? Ela tá desesperada para esconder isso. E ainda bem que a Chloe dessa vez não caiu na conversa. Como uma pessoa completamente intouchable. Se ele chegar a saber disto, vai me abandonar para sempre. Ela se ajoelhou diante de mim, chorando como uma vítima inocente. Enquanto mantiver silêncio, farei o que você me pedir. A contemplei de cima. Na minha vida anterior, não compreendi quão longe ela chegaria para manter sua fachada angelical ante os olhos de Ethan. Você é maior de idade. Tem direito à absoluta confidencialidade médica, respondi, afastando suavemente minha mão. Se prefere que ele não saiba, não diremos uma única palavra. Lily soltou um grande suspiro de alívio, assentindo e agradecendo-me uma e outra vez. Guardou de imediato o verdadeiro relatório médico em sua luxuosa bolsa. Mas como justifico isso a Ethan neste momento? Abri meu computador e busquei um modelo em branco. Em questão de minutos, imprimi um relatório alternativo, onde todos os valores figuravam completamente normais. Se ele perguntar, diga que tudo saiu perfeito. Lily pegou o documento impecável. Uma faísca de agradecimento cruzou seu olhar, mas logo se converteu em um sorriso de complacência. Certamente pensava que eu era uma boba
boba que se rendia facilmente ante sua rival. De repente, a porta se abriu com força. Ethan Cole entrou bruscamente. Sem me olhar nem por um segundo, foi direto em direção a Lily. Lily, como você está? Sente algum incômodo? Ele a levantou do chão com delicadeza, com a voz carregada de pesar. Eu te adverti que não devíamos vir a este lugar. Esta profissional sempre teve rancor de você. Certeza de que não te tratou com a devida consideração. Lily se encostou de imediato no peito dele, mostrando com fraqueza o documento recém-impresso. Tan, não culpe a Chloe. Ela me assegurou que me encontro perfeitamente bem. Foi então que Ethan se dignou a virar para mim com um olhar carregado de aberta desconfiança. Chloe, você a examinou com absoluta minuciosidade. Ergui o olhar e sustentei seu contato visual com cortesia. O relatório indica que tudo está em ordem. Parabéns, já que ele estava convencido da pureza dela, que desfrutassem juntos da sua proximidade. Afinal de contas, não era eu quem sofreria as consequências. Ethan emitiu um som de desdém e rodeou firmemente os ombros de Lily com seu braço. Pelo menos você entende qual é a sua posição. Vamos para casa, Lily. Esta noite vou cozinhar seu prato preferido. Lily me lançou um último olhar de arrogante satisfação. Mantive-me em meu assento, observando em silêncio como iam embora juntos. O autêntico desfecho mal estava por começar. Ao terminar minha jornada, não passei pelo mercado para comprar os ingredientes favoritos de Ethan como costumava fazer. Dirigi-me diretamente ao apartamento do qual éramos coproprietários. Assim que abri a porta, as risadas de Lily ecoaram na sala. Ela vestia um conjunto de dormir de seda que eu acabava de adquirir. Estava reclinada no sofá enquanto Ethan lhe dava frutas na boca com total devoção. Ao notar minha presença, a fisionomia de Ethan mudou por completo. Por que demorou tanto? Nem sequer fez o jantar. Acaso pretende deixar a Lily sem comer? Ele deixou cair o prato bruscamente sobre a mesa. Ela está de visita. Não lhe resta um pingo de educação como anfitriã desta casa? Minhas mãos pararam enquanto eu tirava os calçados. Anfitriã desta casa, em sua mente, há muito tempo ele havia concedido esse lugar a Lily. Sou uma profissional da saúde, não sua assistente pessoal. Caminhei decidida em direção ao sofá e fixei o olhar em Lily. Esse tá inacreditável. Nem pergunta direito o que aconteceu e já chega defendendo a Lily. O cara literalmente prefere acreditar numa história inventada do que ouvir a própria namorada que é médica. Além disso, não parece conveniente que a senhorita Adams consuma alimentos frios e indigestos em sua condição. A expressão de Lily congelou e de imediato se cobriu mais com a peça. Olhou-me com culpa, mordendo o lábio enquanto seus olhos se umedeciam. Ethan, a Chloe se incomoda que eu use as coisas dela. Vou trocar de roupa agora mesmo. Me desculpe muito. Ela fez menção de se levantar, mas Ethan assegurou com firmeza. Nem pense nisso. Fui eu quem pediu que você usasse. Ethan virou furioso para mim, olhando-me como se eu fosse sua maior rival. Chloe, não seja tão descortês. É apenas uma simples vestimenta. Tem que se comportar de forma tão mesquinha. Lily é muito delicada. Lhe prejudica tanto emprestar algumas roupas? O contemplei fazendo uma reclamação desmedida por outra pessoa. Em minha vida anterior, suas palavras teriam me destruído, e eu teria corrido para agradá-lo. Contudo, neste instante, sua atitude apenas me produzia rejeição. Já que ela utilizou, pode ficar. Dei meia volta rumo ao meu quarto. Considero essa peça contaminada. E não me referia unicamente à roupa. Me referia diretamente a ela. Lily captou com total clareza a mensagem oculta. Seu corpo tremeu enquanto apertava fortemente as almofadas do sofá. Sabia perfeitamente as condições que portava, de modo que aquelas palavras caíram como um golpe direto. Ethan perdeu as estribeiras por completo. Deu vários passos apressados e me segurou com força pelo pulso. O que acabou de insinuar? Quem está contaminada? Acaso busca que eu ponha a mão em você? Ele levantou o braço em tom de ameaça. Olhei-o fixamente sem dar um passo atrás, com os olhos serenos como águas profundas. Vá em frente, Ethan. Ouse. Se me tocar, amanhã mesmo irei às autoridades e entregarei aos seus superiores o registro detalhado das comissões irregulares que você tem recebido. O braço de Ethan ficou paralisado no ar e sua fisionomia adotou um tom pálido e desencajado. Olhou-me atônito, sem poder assimilar que eu pudesse lhe dar um basta dessa maneira. Perdeu o juízo? Levamos 3 anos compartilhando a vida e me ameaça por um desacordo tão absurdo? Soltei meu braço com firmeza. Esses 3 anos foram apenas uma dura lição. Consideremos isso um erro superado. Esta mesma noite eu parto. Meu representante legal se encarregará de repartir os bens deste imóvel. É melhor ir se preparando. Com essas palavras, entrei no meu quarto e tranquei a fechadura atrás de mim. Do outro lado, as reclamações furiosas de Ethan e as fingidas desculpas de Lily se ouviam através da madeira. Ethan, tudo foi por minha culpa. Irei embora amanhã cedo. Não se preocupe comigo. Se ela quer partir com suas reclamações, que o faça. Já veremos aonde pensa chegar. Tirei minha bagagem e comecei a guardar meus pertences de valor e documentos importantes. A meio do processo, meu telefone emitiu um alerta. Era um chat informal entre colegas do hospital. Alguém havia compartilhado uma fotografia borrosa de uma mulher com máscara, retirando fármacos especializados na área de farmácia. Não é a mesma paciente que a doutora Banz atendeu hoje cedo. Por que está solicitando tratamentos intensivos de maneira tão clandestina? Nota-se sumamente inquieta. É quase certo que padece de um quadro bastante sério. Olhei para a tela e um sorriso frio desenhou-se no meu rosto.
Por medo de que Ethan descobrisse a verdade, Lily não havia procurado um especialista idôneo. Em seu lugar, pretendia ocultar seus padecimentos usando medicamentos sem prescrição adequada, mas afecções tão avançadas não desaparecem por milagre com simples pílulas. Ela estava arriscando tudo insensato. Olha o nível desse homem. A outra tá usando as coisas da própria namorada e ele ainda faz a Chloe parecer a errada da história. Antigamente ela correria para agradar ele, mas agora tá começando a responder na mesma moeda. E eu tô gostando muito disso. Exatamente. Guarde algumas roupas básicas na mala e abri a porta. Na sala, Ethan abraçava Lily tentando acalmá-la. Ao escutar a tranca, virou-se e viu minha bagagem. Uma sombra de inquietação passou pelo seu rosto, embora logo a disfarçasse com altivez. Chloe, olhe só como pretende aparentar fortaleza marchando-se em plena madrugada, disse ele levantando-se para fechar-me o caminho. Advirto-lhe que uma vez que cruze essa porta, não haverá volta atrás. Parei e contemplei sua postura arrogante e vazia. De acordo. Passei ao lado dele sem hesitar nenhum instante. Ao chegar à saída, voltei o olhar para Lily, que continuava encolhida no móvel. Senhorita Adams. Lily levantou a vista com sobressalto, com os olhos cheios de autêntico pavor, temendo que eu revelasse seu diagnóstico. Ofereci-lhe um sorriso amável. Asdure-se de seguir suas indicações médicas pontualmente. Desatender um quadro delicado só trará consequências muito piores. Fazendo caso omisso às queixas de Ethan, saí para a noite sem olhar para trás. Instalei-me em um apartamento temporário perto do centro médico. 3 dias mais tarde, contactei uma agência imobiliária e facilitei ao meu advogado os comprovantes que demonstravam que eu havia coberto a maior parte da entrada. Essa propriedade devia ser vendida o quanto antes. Não pensava ceder a Ihan nenhum único benefício. Durante minha ronda médica vespertina, meu telefone tocou. Era Ihan. Ele havia estado tentando comunicar-se todos os dias. Seu tom havia mudado de reclamações agressivas para súplicas desesperadas. Caminhei para um canto tranquilo do corredor e atendi a ligação. Chloe, finalmente atende. Sua voz denotava um cansaço absoluto. Manteve este distanciamento por vários dias? Não acha que é momento de falar com calma? Retorne para casa hoje. Lily insiste em preparar um jantar para lhe pedir perdão. Olhei para o fluxo de carros através da janela e respondi com total serenidade. Ethan, você já deve ter recebido a notificação legal. Não é um simples aborrecimento. Se não assinar o acordo sobre a propriedade, resolveremos isso perante as autoridades judiciais. Houve uma pausa do outro lado, seguida de uma violenta exclamação. Chloe, acaso está brincando? Só porque Lily passa alguns dias aqui, você pretende vender a casa. Nossos anos juntos não representam nada para você. Ele respirava com dificuldade, tentando conter sua frustração. Lily apresentou ontem uma erupção severa em toda a pele. Tem uma febre tão forte que mal se sustenta. Recusa-se rotundamente a ir a um hospital porque teme que volte a julgá-la com desprezo. Como médica, poderia deixar seus rancores pessoais de lado por um momento e vir examiná-la? Ao ouvi-lo, quase não pude conter a risada. Uma erupção severa era a manifestação típica de uma etapa infecciosa avançada, somada ao seu consumo indevido de fármacos. Suas defesas estavam colapsando por completo. Lily não se atrevia a ir a um hospital formal porque sabia que sua situação ficaria descoberta. Se ela não assiste a uma clínica, como espera que eu a atenda? Respondi com frieza. Não realizo consultas domiciliares. Se seu estado é tão grave, deve procurar um profissional qualificado. Você... Aidan ficou sem palavras, completamente desarmado. Muito bem, Chloe. Você é uma pessoa sem compaixão. Eu mesmo a levarei a um consultório particular. Não precisamos da sua ajuda, hipócrita. Ele cortou a comunicação bruscamente. Diante da tela apagada, ativei a função de silêncio. Aí foi um momento em que a Chloe realmente virou a chave. O cara ameaçando ela e achando que ela ia baixar a cabeça como antes. Só que dessa vez ela lembrou das provas que tinha contra ele e mereceu esse choque. Iniciar suas ligações. Um consultório particular. Excelente. Esses estabelecimentos irregulares costumam aplicar tratamentos agressivos para ocultar temporariamente os sinais visíveis. Aquilo apenas provocaria que o estado de Lily piorasse com maior rapidez. Ao sair do trabalho, visitei a agência de bens imóveis. O assessor comentou que havia pessoas interessadas na compra, mas como Ihan residia lá e não permitia o acesso, não podiam mostrar o bem. Doutora Bans, se a outra parte se opõe a colaborar, será complexo concretizar a venda ao valor justo. Bati suavemente meus dedos sobre a escrivaninha, enquanto uma alternativa tomava forma em minha mente. Leva os interessados amanhã à tarde. Indiquei, entregando um duplicado da chave ao assessor. Ele não estará na moradia a essa hora. Apenas se encontra uma hóspede temporária no lugar. Pode ignorar sua presença. No dia seguinte, com o pretexto de retirar o resto das minhas coisas, cheguei antes do previsto ao apartamento. Ao me aproximar da entrada, antes de sacar a chave, uma série de sussurros e murmúrios apaixonados ecoaram do interior. Ethan, com cuidado. O que
acontece se a Chloe regressar inesperadamente? A doce e lamentosa voz da Lily infiltrava-se com nitidez. Não pense nessa pessoa tão fria e insensível, respondeu Ethan com a respiração ofegante. Ela jamais teve verdadeiro afeto. Você é muito mais especial, minha querida Lily. Permita-me provar quanto aprecio sua companhia. Fiquei de pé do lado de fora, segurando a chave sem que meu pulso vacilasse minimamente. Na minha vida anterior, haviam me traído pelas costas, e eu os confrontei em vão, apenas para ser julgada como a culpada. Desta vez, compreendi que me alterar era um desperdício de energia. Extraí meu telefone, iniciei a gravação de áudio e aguardei apoiada contra a parede durante vários minutos. Justo nesse instante, o elevador soou. O corretor imobiliário surgiu acompanhado por um casal de interessados. Olá, doutora Burns. Que pontualidade! Excelente! Cumprimentou-me cordialmente o agente. Fiz um sinal pedindo silêncio. Introduzi a chave e abri a porta. Clique. O acesso ficou completamente livre. A sala principal encontrava-se em total desordem, com roupas espalhadas por todo o chão. As duas figuras abraçadas intimamente no sofá paralisaram instantaneamente, como atingidas por um raio. Lily soltou um grito aterrorizado, buscando com desespero peças ao redor para se cobrir de imediato. Atrás de mim, escutei o corretor imobiliário pigarrear com constrangimento. Bem, murmurou ele, fazendo um gesto na direção dos compradores. Talvez devêssemos dar um momento a vocês. Não é preciso, respondi com toda a calma do mundo, sem mover um só músculo do meu rosto. Por favor, entrem. Esta é a sala principal. Como podem ver, possui excelente iluminação natural e uma metragem quadrada bastante generosa. Ethan tinha ficado estático sobre o estofado. O rosto dele passou do vermelho carmesí para o branco cinza em exatamente 3 segundos. Aferrou-se a uma almofada com ambas as mãos, cobrindo-se enquanto seus olhos me fulminavam com uma fúria capaz de derreter aço. Que diabo você está fazendo? Sibilou entre os dentes. Meu trabalho, respondi virando-me para os compradores com um sorriso profissional. O apartamento conta com 2 dormitórios, 2 banheiros completos e uma cozinha reformada no ano passado. Se me seguirem, posso mostrar o restante. Lily. Essa saída foi fria do jeito certo. Ela não discutiu, não implorou, não tentou convencer ninguém, simplesmente pegou as coisas e foi embora. Depois de tudo que fizeram com ela, era exatamente isso que eu queria ver. E havia se encolhido contra o encosto do sofá, envolta no que restava do meu pijama de seda. O rosto estava ruborizado, mas não apenas de vergonha. Mesmo de onde eu estava, podia notar a erupção avermelhada que subia por seu pescoço até o maxilar. A sífilis secundária não esperava por ninguém. O casal de compradores trocou um olhar desconfortável. O homem, de uns 50 anos e óculos de armação grossa, pigarreou. Talvez devêssemos voltar em outra oportunidade, disse a esposa em tom baixo. De forma alguma, insisti com doçura. O imóvel é apresentado exatamente como está. O que vem faz parte da negociação de propriedade compartilhada. Os atuais ocupantes serão notificados oficialmente dentro dos próximos 3 dias úteis para coordenar a desocupação. A palavra desocupação aterrissou na sala como uma bomba silenciosa. Ethan levantou-se de um salto, esquecendo-se completamente de se cobrir. Ficou postado no meio da sala, apontando o dedo em minha direção. Você não pode vender este apartamento sem o meu consentimento. Sou coproprietário. Isso é exatamente o que meu advogado está discutindo com o tribunal neste momento. Respondi sem elevar a voz. Visto que posso provar ter aportado 83% da entrada, além de cobrir 100% das parcelas nos últimos 2 anos, o juiz possui toda a documentação necessária para autorizar a venda forçada. Mas se prefere assinar o acordo voluntário, evitamos as despesas judiciais. Você escolhe. Silêncio. O tipo de silêncio que pesa toneladas. Ethan abriu a boca, fechou-a e tornou a abri-la. Parecia um peixe enorme fora d'água, boquejando sem produzir nenhum som útil. Foi Lily quem quebrou a quietude. Levantou-se cambaleante do sofá, segurando-se no braço de Ethan para não cair. Sua pele havia adquirido aquele tom acinzentado que eu conhecia excessivamente bem no pronto-socorro. A cor de alguém cujo corpo trava uma guerra silenciosa que está perdendo. Ethan, sussurrou ela. Não estou me sentindo bem. Ele a encarou, e pela primeira vez em toda esta história, vi algo nos olhos dele que não era arrogância, mas sim medo. O pavor específico e visceral de um homem que começa a perceber que algo anda errado, sem saber ainda exatamente o que. O que você tem? Perguntou-lhe em voz baixa, esquecendo-se completamente de mim e dos potenciais compradores. Dói-me a garganta e arde. Ela parou engolindo em seco, escolhendo as palavras com cuidado. Arde-me tudo. Absolutamente tudo. No vocabulário da sífilis secundária, isso significava exatamente o que aparentava. Virei-me para os compradores e dediquei-lhes o meu sorriso mais sereno. Desculpem a interrupção. Se desejarem, podemos prosseguir rumo ao dormitório principal. Ele dispõe de armários embutidos
coloridos e uma vista para o parque que, na primavera, é realmente espetacular. A senhora dos óculos olhou para mim como se eu fosse algum tipo de criatura sobrenatural que não se encaixava em categoria alguma conhecida. Em seguida, com uma decisão silenciosa que lhe honrava, assentiu e seguiu-me pelo corredor. Os compradores fizeram uma oferta ainda naquela tarde, ligeiramente abaixo do preço de mercado, mas meu advogado havia me advertido de que, em uma venda forçada, não podíamos ser demasiado exigentes. Assinei sem pensar duas vezes. No trajeto para casa, parei na farmácia do hospital. Pedi uma consulta rápida com o farmacêutico de plantão, um rapaz jovem que me conhecia do trabalho. Escute, Diego, falei apoiando os cotovelos no balcão. Tenho uma dúvida hipotética. Claro, doutora. Agora ele lembrou que a Chloe é médica. Quando estava tudo bem, ela era inimiga, mas bastou a Lily ficar doente que ele correu atrás dela. Bem feito, agora se vira com a pessoa que você escolheu proteger. Vans. Se alguém com sífilis secundária e verrugas genitais ativas estivesse se automedicando com penicilina oral de baixa dose, quanto tempo demoraria para notar um agravamento significativo nos sintomas? Diego franziu a testa calculando. Depende do estágio. Mas se falamos de sífilis secundária, sem o tratamento correto, o exantema se espalha. Pode surgir febre persistente, lesões nas mucosas, alopecia em placas. Em algumas semanas haveria comprometimento sistêmico se não receber terapia intramuscular adequada. E as verrugas, sem interferon ou crioterapia, continuam proliferando. A penicilina não surte efeito contra o HPV. Absolutamente nenhum. Assenti devagar. Obrigada. Era puramente teórico. Com certeza, doutora. Diego piscou o olho com a discrição de quem está habituado a não formular perguntas em excesso. Saí para a rua com as mãos nos bolsos e o ar gélido da noite preenchendo meus pulmões. Na minha vida anterior, eu tinha sido aquela que corria, que pedia desculpas, que cozinhava frutos do mar para um homem que me traía, que chorava no banheiro do hospital após receber uma xícara de café no rosto, que morria asfixiada em uma garagem enquanto meu celular iluminava a última mensagem dele. Se você tivesse desaparecido antes, Lily e eu já estaríamos juntos. Recordei-o com nitidez fotográfica. As letras brancas sobre fundo negro, o cheiro de monóxido de carbono, a sensação de que o mundo se desfazia pelas bordas. Contudo, eu não havia desaparecido, e desta vez, tampouco iria sumir. Entrei no meu novo apartamento, acionei o aquecedor e me sentei diante do laptop. Abri a pasta que vinha construindo em silêncio há semanas. Extratos bancários, transferências, correios eletrônicos, capturas de tela de mensagens, o arquivo de áudio daquela tarde, o registro de ligações, o prontuário clínico codificado que nenhum tribunal poderia refutar. Cada peça rigorosamente em seu lugar. Faltava apenas um detalhe. Abri o buscador e digitei o nome da clínica privada para a qual Ethan havia prometido conduzir Lily. 3 resultados apareceram. Nenhum possuía credenciamento oficial vigente, 2 acumulavam denúncias administrativas pendentes e 1 fora investigado no ano anterior por prescrição irregular de corticosteroides. Perfeito. Exatamente o tipo de estabelecimento que suprime sintomas sem curar coisa alguma. O tipo de lugar onde alguém pode se sentir melhor por 2 semanas antes de tudo desabar de uma só vez. Fechei o computador portátil e apaguei a luz. Que dormissem tranquilos esta noite. O espetáculo mal começava e eu já conhecia cada linha do roteiro. 3 dias após o incidente com os compradores, recebi uma mensagem da doutora Patrícia Oviedo. Patrícia era a chefe do departamento de ginecologia do Hospital Central. Minha supervisora antes de Ethan arruinar a minha reputação. Havíamos trabalhado juntas por 4 anos. Quando minha vida anterior viu-se forçada a pedir demissão, ela não pronunciara uma palavra em minha defesa. Isso me quebrara mais do que o café quente no rosto. Sua mensagem dizia apenas: preciso te ver, não no hospital. Café Mirabel, às 7. Cheguei pontual. Ela já estava sentada com as mãos envolvendo uma xícara de chá que sequer havia tocado. Parecia 10 anos mais envelhecida do que na última vez em que a avistara. Obrigada por comparecer, disse em tom baixo. Do que se trata? Meu Deus, essa entrada foi puro cinema. Os dois achando que estavam escondidos e a Chloe chegando justamente com os compradores. E ainda mantendo a maior calma do mundo. Eu teria rido na cara deles. Patrícia, respondi, acomodando-me à frente dela sem retirar o casaco. Ela olhou ao redor antes de se pronunciar. O comitê de ética do hospital abriu uma investigação interna. Não sobre você. Fez uma pausa. Sobre Ethan. Permaneci completamente imóvel. Há semanas recebem queixas anônimas sobre contratos de equipamentos médicos que ele aprovou durante sua gestão como chefe de aquisições. Há irregularidades em 3 licitações, notas fiscais duplicadas, fornecedores fantasmas,
lágrimas. Patrícia reduziu a voz até transformá-la em um sussurro. Chloe, estamos falando de quase 400.000 euros desviados em 18 meses. 400 mil euros. Eu possuía o livro Razão com exatamente essa cifra documentada, guardado em 2 discos rígidos externos e na nuvem privada do meu advogado. Não pronunciei palavra, apenas aguardei. Alguém do comitê me questionou se eu sabia de algo e eu... Patrícia apertou a xícara com mais força. Eu sei de algo, sim. Há 1 ano visualizei documentos na sala dele que eu não deveria ter visto. Assinei um termo de sigilo interno que me amarrou às mãos. Mas se alguém já dispõe das provas e instaura o processo formal, eu posso testemunhar. Encarei-a durante um longo momento. Por que está me dizendo isso? Porque ele destruiu sua carreira para se proteger. Os olhos dela umedeceram-se. E por que eu não fiz nada quando deveria ter feito? Me desculpe, Chloe. Me desculpe muito. Não era um momento propício para emoções. Guardei-as em uma gaveta mental e fechei o ferrolho. Você pode se reunir com meu advogado esta semana? Ela assentiu. Quando quiser. Deixei o café com o mesmo passo sereno com que entrara, mas por dentro algo encaixou-se com um clique satisfatório, feito a última engrenagem de um mecanismo de relógio que enfim se acopla no lugar devido. Meu advogado chamava-se Rafael Sandoval, e era o tipo de homem que falava pouco e documentava absolutamente tudo. Eu o havia contratado 3 dias após despertar na minha clínica com uma segunda oportunidade que não solicitara. Nessa mesma tarde, encontrei-me com ele em seu escritório. A declaração da doutora Oviedo complementa com perfeição os registros contábeis, declarou, ordenando os papéis sobre a mesa. Com isso, o dossiê para o Ministério Público está completo. Podemos protocolá-lo quando a senhora indicar. Ainda não, respondi. Rafael ergueu uma sobrancelha. Quando? Quando Itan já não tiver mais nada com que revidar. Abri minha pasta e retirei 3 folhos. Ainda há isto. Entreguei-os. Tratavam-se dos resultados de uma busca registral. O apartamento não era o único bem em nome de ambos. Havia uma conta de investimentos conjunta que Itan abrira 14 meses antes, alimentada em parte por transferências dos meus honorários médicos que ele geria. Dinheiro meu registrado em nome dos dois, que ele planejava reivindicar como próprio. Rafael examinou os papéis em silêncio durante 2 minutos inteiros. Isso altera o panorama da partilha patrimonial, avaliou por fim, significativamente a seu favor. Eu sei, preciso que você bloqueie tudo antes que ele movimente os valores. Você consegue obter uma medida cautelar esta semana, até quinta-feira? Perfeito. Deixei o escritório com a nítida sensação de que o solo sob os pés de Ethan Cole transformava-se lenta e inexoravelmente em areia movediça. O que eu não esperava era a mensagem daquela mesma noite. Vinha de um número desconhecido. Um único arquivo anexado. Ai, cara, a melhor parte é ela não fazer escândalo, enquanto os dois estão desesperados. Ela ali tá falando de uma metragem, quartos e iluminação, como se nada tivesse acontecido. Ai, mano, a vingança mais tranquila possível. Uma fotografia. Lily Adams saindo pela porta dos fundos da clínica privada, sem credenciamento para a qual ele a levara. Usava óculos escuros apesar de ser noite e cobria o pescoço com um cachecol, malgrado a temperatura estivesse perfeitamente amena. Abaixo da foto, o número desconhecido escrevera: sei quem você é e sei o que te fizeram. Você não está sozinha. Não respondi de imediato. Fiquei contemplando a tela por um longo período, calculando. Podia ser uma armadilha. Ethan tentando descobrir meus passos. Lily buscando informações sobre o que eu sabia. Alguém com motivações que eu ignorava completamente, ou podia ser exatamente o que o texto afirmava. No dia seguinte, dirigi-me ao hospital para retirar alguns papéis administrativos pendentes. Enquanto aguardava o elevador, uma auxiliar de enfermagem que eu mal conhecia deteve-se ao meu lado. Doutora Burns, murmurou sem me encarar. Há alguém que deseja falar com a senhora? Corredor B, sala de descanso em 10 minutos. Não aguardou minha resposta. Entrou no elevador e sumiu. Hesitei exatamente 4 segundos. Em seguida fui. A sala de descanso estava vazia, à exceção de uma mulher que não reconheci de imediato. Era jovem, com cerca de 25 anos, o cabelo preso e uma expressão séria que contrastava com sua idade. Quem é você? Perguntei fechando a porta atrás de mim. Chamo-me Valéria, disse ela. Lily Adams e eu trabalhamos no mesmo estúdio fotográfico há 2 anos até ela contar a todo o mundo que eu havia roubado equipamentos do almoxarifado. Era mentira, mas fui demitida mesmo assim. Afixei nela um olhar atento. E sei que não sou a primeira. Valéria abriu a mochila que trazia aos pés e retirou um envelope pardo. Há outras 3 mulheres. Uma perdeu sua vaga na universidade. Outra teve de mudar de cidade. A terceira deteve-se um momento. A terceira tentou tirar a própria vida. Peguei o envelope e o abri. Dentro havia declarações escritas, datadas, assinadas, capturas de tela, registros de conversas, um padrão cristalino. Lily Adams não era a vítima inocente que chorava de joelhos no meu consultório.
consultório. Era alguém que passara anos aperfeiçoando exatamente esse papel, destruindo qualquer mulher que representasse uma ameaça antes de poder se tornar uma. Eu fora a seguinte da lista, só que desta vez a lista mudara de dona. Dobrei o envelope com cautela e guardei-o na minha bolsa. Valéria, falei. Preciso que essas mulheres conversem com meu advogado. Elas já estão à espera dele. Assenti devagar. Pela primeira vez em semanas, algo que não era um cálculo frio abriu espaço no meu peito. Não era exatamente gratidão, era algo mais próximo ao reconhecimento de que eu nunca estivera tão sozinha quanto imaginara. Deixei o hospital com o envelope sob o braço. Havia uma mensagem nova de Ethan. Abria. Chloe, a Lily está pior. O médico diz que precisa de um especialista. Sei que estás zangada comigo, mas por favor, só por esta vez. Li eu-a 2 vezes. A seguir, guardei-a na pasta de evidências e bloqueei o número. Lá fora, o vento erguia folhas secas sobre o estacionamento do hospital. Detive-me por um instante contemplando a fachada do edifício onde trabalhara por 6 anos. O mesmo local onde Ethan transformara minha foto de identificação em meme, onde tive de esvaziar minha sala com caixas de papelão enquanto meus colegas observavam sem dizer nada. O mesmo edifício onde, em uma vida que apenas eu recordava, uma paciente chamada Lily Adams entrara em minha consulta com um sorriso angelical e eu correra a... Então, além de traidor e babaca, o cidadão ainda estava metido em corrupção. Agora começou a cair a ficha de que a Chloe não precisava nem se vingar. O próprio Ethan construiu a própria queda e dessa vez ela tem documento para provar tudo isso. Sala de espera para proteger um homem que já decidira me matar. Perguntei-me por um segundo se aquela versão de mim ainda existia em algum lugar. Se continuava correndo, pedindo desculpas, cozinhando frutos do mar para alguém que fitava outra mulher enquanto comia. Depois, guardei esse pensamento onde ele já não pudesse me ferir. Tinha trabalho a fazer e desta vez não terminaria de joelhos. Na quinta-feira, Rafael obteve a medida cautelar. As contas de Ethan foram congeladas antes do meio-dia. Naquela mesma tarde, o dossiê completo chegou ao Ministério Público. Os registros contábeis, as notas fiscais duplicadas, os fornecedores fantasmas, o depoimento de Patrícia Oviedo e os testemunhos das 3 mulheres que Valéria reunira. 400 páginas de documentação que exigiram semanas para serem construídas e exatamente 11 minutos para serem entregues. Eu não estava presente quando os investigadores aportaram no hospital, mas estava quando Patrícia me ligou às 3 da tarde. Ele foi suspenso das funções. Disse com uma voz que mesclava alívio e algo semelhante ao espanto. Escoltaram-no para fora do prédio há 20 minutos. Chloe, há câmeras de segurança. Todo o pessoal viu. Obrigada, Patrícia. Respondi por tudo. Desliguei e continuei a tomar meu café. Naquela mesma noite, Ethan surgiu à porta do meu novo apartamento. Eu não o convidara. Ele não possuía meu endereço, ou era o que eu supunha. Contudo, homens como Ethan sempre dão um jeito de se infiltrar onde não são bem-vindos. Acionou a campainha 4 vezes seguidas. Abri com a corrente de segurança engatada. O rosto dele estava irreconhecível. Não no sentido dramático, mas no sentido clínico de quem dormira 2 horas em 3 dias e passara esse período observando seu mundo desmoronar peça por peça. Ostentava olheiras até as maçãs do rosto e uma barba de vários dias que não lhe favorecia. Preciso falar contigo, disse. Não temos nada sobre o que conversar. Qualquer comunicação deve ser feita por intermédio do meu advogado, Chloe. A voz dele quebrou levemente. Fui suspenso. Congelaram minhas contas. Não consigo acessar nada. E a Lily está muito mal. Está há 2 dias com febre alta e recusa-se a ir ao hospital. Encarei-o através dos 5 centímetros permitidos pela corrente. Ethan, a Lily necessita de atendimento especializado urgente. Isso é verdade há semanas. Se ela não vai ao hospital, a decisão cabe exclusivamente a ela, não a mim. Ela está assustada. Ele cerrou o maxilar. Diz que, se for, todos saberão que tem 3 infecções sexualmente transmissíveis ativas e sem o tratamento adequado. O silêncio que se seguiu distinguiu-se de todos os anteriores. Tratava-se do silêncio de alguém a quem acabam de arrancar o último escudo. Como sabes, iniciou. Sou médica dela, Ethan. Soube no mesmo dia em que você me jogou café no rosto por tentar lhe avisar. Não acrescentei mais nada. Deixei que ele fizesse os cálculos sozinho. Vi-os cruzar a face dele um a um. A consulta, o laudo, a xícara de café, os meses de assédio, a garagem fechada, a mensagem no celular e agora isto. As contas congeladas, a suspensão, a Lily doente no apartamento com febre de 2 dias. Ethan Cole, que jamais em toda a vida contemplara a hipótese de errar, fitava diretamente as consequências de tê-lo feito. Chloe falou e o tom soou como algo que se rompe sob o peso. Sinto muito. Caramba, então não era só com a Chloe. A Lily passou anos fazendo esse papel de vítima inocente e destruindo qualquer mulher que considerasse uma ameaça.
Isso deixa tudo ainda pior, porque mostra que ela fazia isso de propósito. Observei-o por um longo segundo. Isso não me devolve os 6 meses que perdi. Não me devolve a vaga no hospital. Não me devolve a noite na garagem. Falei sem elevar o tom, sem que um único músculo meu tremesse. O que você pode fazer esta noite é levar a Lily ao pronto-socorro do Hospital Central. Diga-lhes que ela apresenta sintomas há semanas e tem feito uso de antibióticos sem prescrição. Eles farão o resto. E caso ela recuse ir, então essa também será a sua resposta sobre quem ela realmente é. Fechei a porta. Permaneci de pé no corredor do meu apartamento, escutando seus passos se afastarem pelas escadas, lentos, pesados. O som exato de um homem que enfim começa a carregar o que sempre lhe pertenceu. Na manhã seguinte, Rafael enviou-me uma mensagem contendo apenas uma linha. O juiz autorizou a venda. A escritura será assinada na segunda-feira. Li eu-a 2 vezes. Depois abri a gaveta da minha escrivaninha e retirei o papel guardado semanas antes. A proposta de reincorporação que o diretor do Hospital Central me enviara discretamente por intermédio de Patrícia. Salário melhor. Sala própria. Deixara-a sem resposta até aquele momento. Peguei uma caneta e assinei. Naquela tarde, recebi uma notificação do grupo de Snapchat, onde meses antes, Ethan publicara minha foto com a legenda médica psicópata. Alguém postara uma imagem nova. Tratava-se da entrada do pronto-socorro do Hospital Central, e na porta, perfeitamente reconhecível apesar dos óculos escuros e do cachecol, Lily Adams entrava em uma cadeira de rodas, empurrada por uma enfermeira. A legenda fora escrita por um anônimo com uma única palavra: karma. Não curti. Não precisava fazê-lo. A segunda-feira chegou sob um céu cinzento e um frio que já anunciava o inverno. A assinatura da escritura estava marcada para as 11 horas na notary de Rafael. Cheguei com 10 minutos de antecedência, acomodei-me diante da mesa longa e pedi um copo de água. Ethan atrasou-se. Entrou acompanhado pelo advogado, um homem de terno escuro com a expressão de quem cobra excessivamente por uma causa já perdida. Ethan não me olhou ao sentar-se do outro lado da mesa. Parecia ter envelhecido uma semana inteira a cada dia desde que o vira à porta do meu apartamento. O tabelião leu os termos em voz alta. Cada cláusula configurava uma pequena demolição controlada. O apartamento, a conta de investimentos, os fundos retidos, a indenização por danos ao meu exercício profissional, integrada ao acordo civil negociado por Rafael em paralelo às diligências penais. Ao chegar o momento da rubrica, o advogado de Ethan estendeu-lhe a caneta, e Ethan permaneceu imóvel. Fitou os papéis por um instante que se estendeu demasiado, ergueu o olhar e encarou-me diretamente pela primeira vez em semanas. Chloe disse: "Assina, Ethan? Preciso que você saiba que quem assinará será você." Havia algo na minha voz. Não era dureza, tratava-se de algo mais árduo de descrever. A serenidade de quem já não necessita de nada da pessoa à sua frente. Nem de desculpas, nem de explicações. Tampouco da satisfação de vê-la sofrer. Apenas a assinatura. Ethan baixou os olhos, apanhou a caneta e assinou. Deixei a notaria às 12h15. Rafael alcançou-me na porta com uma pasta sob o braço. O Ministério Público emitiu um mandado de prisão esta manhã. Provavelmente ele já esteja sendo intimado enquanto conversamos. Assenti. E a Lily? Agora ele tá sentindo exatamente o peso das escolhas que fez. O mais importante foi a Chloe não gritar nem humilhar ele, só lembrar que ela tentou avisar e ele respondeu jogando café nela. Às vezes a calma de alguém que já desistiu de você dói muito mais que qualquer discussão. O Hospital Central confirmou a internação dela ontem. Sífilis secundária com comprometimento sistêmico e papilomatose extensa. Precisará de tratamento durante meses. Fez uma pausa. Também abriram investigação sobre a clínica particular onde ela era atendida. Prescrição irregular de corticosteroides. Não é a primeira denúncia que recebem. Eu sei, repliquei. Despedi-me de Rafael e caminhei 3 quarteirões até o hospital. Meu primeiro dia como chefe de departamento iniciou-se com uma reunião de equipe às 14 horas. Adentrei a sala e vi a todos. Residentes, enfermeiras, pessoal administrativo, alguns colegas que no ano anterior me observaram esvaziar minha sala sem proferir uma única palavra. Ninguém falou durante os primeiros segundos. Fui eu quem quebrou o silêncio. Bom dia, sou a doutora Bans. Para quem não me conhece, fui chefe deste departamento exatamente há 9 meses, antes de circunstâncias externas interromperem minha trajetória. Aqui, fiz uma pausa. Para quem já me conhece, voltemos ao trabalho. Alguém aplaudiu. Em seguida, outro. Em 10 segundos, a sala inteira aplaudia. E Patrícia Oviedo, sentada na segunda fila, enxugou os olhos com as costas da mão, tentando fazer com que ninguém percebesse. Notei e mantive silêncio, mas agradeci em pensamento. Às 18 horas, quando o corredor já se encontrava tranquilo, recebi uma ligação de um número desconhecido. Doutora Bans, sou a enfermeira de plantão no 4º andar. Temos internada uma paciente que perguntou pela senhora. Diz precisar conversar antes da chegada de alguém da família. Subi ao 4º andar. Lily Adams estava em um quarto individual conectada a um soro, o cabelo preso de modo desajeitado e o rosto sem uma única
única camada de maquiagem. Era a primeira vez que a via assim, desprovida do vestido minuciosamente escolhido, sem a expressão calculada de inocência perpétua. Parecia simplesmente uma garota enferma e amedrontada. Sentei-me na cadeira junto ao leito. Para que queria me ver? Lily demorou a responder. Fitava o teto. Para dizer que sabias desde o início, falou por fim, que tinhas razão e que mesmo assim o fiz. Não respondi. O Ethan nunca me quis da forma como eu queria que me quisesse, continuou com voz monótona. Tentei durante 10 anos e, quando tu apareciste e vi que contigo era diferente, algo em mim parou. Não importa, não é desculpa. Não é. Odeias-me, pensei nisso com honestidade. Não, e era verdade. Tampouco vou salvá-la das consequências do que fez. Isso já não me diz respeito. Lily assentiu muito devagar. As outras mulheres vão apresentar queixa. Isso é entre elas e seus advogados. Houvesse um longo silêncio. Pela janela entrava a luz alaranjada dos postes acendendo-se na rua. Vais ficar bem? Questionou Lily. E não pude determinar com certeza se a indagação era direcionada a mim ou a si mesma. Ergui-me. Eu já estou bem, respondi. E era a coisa mais verídica que eu proferia em meses. Naquela noite, sentada em meu apartamento com uma xícara de chá que efetivamente tomava, refleti sobre tudo o que tivera de perder para chegar até aqui. O trabalho, o apartamento, a confiança, quase a vida. Pensei também naquilo que nunca deveria ter precisado perder para aprender algo que eu já deveria saber desde muito antes. Que uma pessoa que lhe joga café no rosto quando você lhe diz a verdade, não merece que você continue a protegê-la dessa mesma verdade. Que o silêncio daqueles que nos rodeiam não é neutralidade, mas uma forma de cumplicidade com consequências reais. E que a calma não é resignação. É a maneira mais poderosa de enfrentar aqueles que aguardam vê-la desabar. Não desabei. E naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, dormi sem sonhar com garagens fechadas ou telas acesas na escuridão. Apenas silêncio. O tipo de silêncio que não pesa, aquele em que de fato se descansa. Nossa, que final satisfatório. Eu amei de verdade. Não sei vocês, mas eu amei. Depois de perder o emprego, a casa, o relacionamento e quase a própria vida, ela voltou justamente para o lugar de onde foi expulsa. Só que agora como chefe. E o melhor, ela não precisou virar uma pessoa cruel para vencer. Só parou de deixar os outros destruírem a vida dela.